Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate. Vamos começar o Pauta em Debate desta noite conversando com o psicanalista clínico, o nosso amigo Juarez Torres Ramos, que vamos falar sobre zona de conforto, como sair da zona de conforto, vencer o medo e a insegurança. Juarez, boa noite, seja bem-vindo. Prazer estar aqui mais uma vez, prazer contribuir com o Pauta em Debate. Bom, são três coisas muito importantes aí, né? A zona de conforto é uma das maiores barreiras que a gente tem para realmente alcançar a mudança. O ser humano gosta de mudança, mas às vezes não tem a coragem necessária para a mudança. Os padrões pré-estabelecidos, muitas vezes, fazem com que a pessoa fique amarrada a isso. Estamos vivendo um momento de grande transformação, principalmente no Brasil. E realmente aquele que se torna mais visionário no campo de atuação, quer seja pessoal, profissional, sentimental, familiar, vai alcançar muito mais resultados, porque a palavra crise no chinês quer dizer mudança. Certo? Mudança. Então, crescimento. A pessoa está ali, ela chegou num patamar de desenvolvimento, ela fala, aqui está bom e daqui eu não quero sair mais. Exatamente. E se a gente começar a mexer nesse tema, na questão profissional, a pessoa que está na zona de conforto vai ser atropelada por outro que não está na zona de conforto, que se aperfeiçoou, que correu atrás, certo? Que ouviu as consultorias, os conselhos, as orientações, para poder o quê? Expandir seus negócios, seus sonhos. Porque muitas vezes a pessoa tem potencial, mas ela não tem atitude. E ela precisa o quê? De alguém que possa incentivá-lo muitas vezes para que realmente alcance esse resultado. O ser humano ele é muito resiliente, ele tem uma capacidade assim, de se adaptar à dificuldade, mas uma dificuldade de transformar essa dificuldade em algo novo. Eu acho que redunda aí o primeiro grande passo. Às vezes nós queremos dar grandes saltos, nós temos grandes sonhos a realizar, mas eu prefiro que você tenha pequenos passos que na somatória você vai alcançar muito mais. Eu tenho que sempre estar evoluindo. Você falou muito bem que se eu fico parado, o meu concorrente ele vai vir, ele vai estar em constante mudança e logo ele me atropela e eu posso até sair do mercado porque eu fiquei confortável e não quis mudar. Exatamente. Quando a gente começa a falar sobre sair da zona de conforto, muitas vezes as pessoas não saem porque elas buscam a aprovação de alguém ou incentivo de alguém. Mas o ser humano, por causa de toda a carga emocional que é sobre a vida dele, está se tornando cada vez mais individualista. Todo mundo está olhando para si mesmo. Então você vai esperar o quê? Apoio em casa? Isso você não tem. No trabalho, a concorrência é desenfreada. Aí fora as pessoas querem dar uma rasteira em você. Então, a necessidade para sair da zona de conforto, primeiro é mudança. E essa mudança desempenha em três coisas que eu acho muito importantes. As minhas emoções, porque a zona de conforto, ela deixa você seguro aparentemente, mas não totalmente satisfeito. O que eu faço com os meus talentos, as capacidades adquiridas que eu tenho, o diferencial que eu tenho diante das outras pessoas, do mercado, do trabalho, enfim, aonde eu atuo. E a terceira coisa, quais são os meus valores de vida que precisam ser condicionados ao tempo que eu estou vivendo? Ninguém está pedindo para você chegar e mudar todos os padrões pré-estabelecidos que você tem na sua vida, de jeito nenhum. Você vai ter esses padrões, mas eles vão se adaptar à necessidade. Não é fazer uma revolução e fazer tudo diferente do jeito que está fazendo, mas é aprimorar o que você já, uma metodologia vencedora, aquilo que está dando certo, mas como a sociedade ela sempre está em transformação, você também tem que se transformar, mas não precisa mudar tudo de uma vez só. Você tem que ir gradativamente indo se transformando. Exatamente. Normalmente, no consultório, quando eu estou tratando de empresários ou pessoas de sucesso, uma das coisas que mais gera estresse é que a maioria deles, eles confiam demais na sua mente. E a mente fica sobrecarregada. Existem tantas máquinas, computador, notebook, tanta coisa para você poder colocar suas informações, pensar, analisar, subdividir as coisas em fáceis, mais ou menos fáceis e difíceis. No outro programa eu falei um pouquinho sobre isso. Porque se você realiza o fácil, se motiva. Por mais ou menos fácil. E o que é difícil já não está tão distante, porque você saiu desse ponto e está chegando no seu objetivo.
O problema todo é que as pessoas querem tomar uma atitude, revolucionar tudo ao mesmo tempo, como você muito bem colocou, e a não realização disso gera insatisfação. E a insatisfação vai gerar o quê? Eu estou bem por aqui, deixa eu ficar aqui, são tantos anos que é desse jeito, para que eu vou mudar? E isso tudo vai o quê? Comendo, vai por dentro a estrutura, a coragem, a determinação para que você possa alcançar talvez o infinitamente mais que está embutido dentro de você e que está faltando só um empurrãozinho de você mesmo para mudar isso. Você falou talento e muitas vezes a pessoa tem aquele talento escondido ou ela sabe, mas como o negócio está dando certo, ou o lado pessoal está dando certo, ele não quer colocar esse talento em prática, isso gera uma insatisfação, daqui a pouco ele se acomoda e não quer mais sair dessa zona, ele não quer de conforto, ele não quer mais sair desse modelo. E qual que pode ser a consequência futura depois para essa pessoa? E como que você trabalha isso com os teus clientes, as pessoas que te procuram, para que você tire ela dessa zona de conforto? Como que você instiga as pessoas a saírem dessa zona de conforto? Então, eu estava conversando ontem com uma paciente minha que está trabalhando em uma grande empresa aqui na região de Londrina, e eu falei assim, ela falou assim, ela veio de São Paulo, né? E ela pegou e falou assim, aqui o ritmo é diferente. Como diferente? Não, porque o serviço que eu tenho para fazer eu faço em 15 minutos, depois eu fico o dia inteiro buscando algo para fazer. Aí eu falei assim, olha, você vai fazer o seguinte, respondendo a sua pergunta. Primeiro descubra como pensa o seu chefe, a sua chefia, primeira coisa. Tá? Segundo, se torne parceiro dessa chefia. A terceira coisa, formule propostas, não para você aparecer na empresa, você chegou agora, né? Você está vindo no outro ritmo, pode gerar insegurança na outra pessoa que está na zona de conforto. Né? Eu sou o chefe, eu estou por aqui. Se torne parceiro desta pessoa. Estabeleça as linhas de mudança, certo? Mesmo que o seu chefe leve os créditos, não tem problema. Não tem problema. O que você tem que mostrar é que, de alguma maneira, essa empresa que contratou você, com esse currículo que você traz, que essa minha paciente trabalhava numa grande empresa lá de São Paulo e optou por morar aqui em Londrina pela qualidade de vida. O Paraná é diferente. Até eu estou morando aqui agora, entendeu? Alguma coisa tem aqui. Alguma coisa tem de Paraná. Muita coisa de bom, muita né? coisa boa. Já trouxe 8 para cá, viu? 8, né? O pessoal diz, vai todo mundo para lá? Bom, alguma coisa boa tem. Então, estabeleceu essa linha de parceria, desenvolveu projetos, entendeu? Você vai entender o seguinte, que tanto seu chefe vai nutrir. Às vezes não acontece isso, né? Mas eu estou dando uma orientação do que poderia ser. A pessoa que está na zona de conforto com o subordinado que está cheio de gás aí com algum talento. Essa pessoa vai jogar uma força que talvez quem está na zona de conforto perdeu com os anos, certo? E esta pessoa que quer mudar tem que adquirir o que é a experiência que essa pessoa tem, certo? Porque sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Então, tem que haver o que é uma simbiose emocional para que haja mudança. O que é a simbiose? É uma troca sem perda, certo? E o que acontece muitas vezes? A insegurança, que é um dos temas que a gente também está abordando aqui junto, é o que impede. Mas se eu der espaço para esse jovem, mas depois ele vai tomar o meu lugar. Então você não está plenamente seguro. Então a zona de conforto mostra claramente que você não tem todas as respostas para o universo que você vive. Então foi essa orientação que eu dei para essa paciente, foi até anteontem de coincidência. E muitos líderes ou chefes de equipe, seja no setor público ou no setor privado, ele acaba freando o desenvolvimento da equipe por causa da insegurança que ele tem. Justamente isso que você colocou, aonde ele tem medo que aquele que está crescendo possa tomar o lugar dele. Como que esses chefes de equipe podem trabalhar para que ele consiga fazer a sua equipe crescer, ele perca essa insegurança de ser atropelado pelos seus subordinados e como que ele perde o medo para que daí a equipe cresça, a empresa cresça. Às vezes ele pode se doar muito mais e fazer o próprio negócio ou o setor onde ele está se desenvolver, ele acaba freando esse desenvolvimento. Como que ele pode trabalhar para superar esse medo e essa insegurança? Talvez eu seja um pouquinho cruel agora na minha resposta. Eu amo o Brasil, mas eu tenho experiência de conhecer vários países fora do Brasil. E o Brasil, por causa da incompetência reinante, faz exatamente com que as pessoas ajam desta maneira. Uma das coisas mais brilhantes que eu já ouvi do dono do Bradesco foi quando ele falou assim, qual a receita do seu sucesso? E ele respondeu,
eu me cerquei de gente muito mais competente que eu. E parar para imaginar que o homem começou lá com o seu comércio, com seus pequenos empréstimos ali, com toda uma metodologia e um perfil de pessoas que tinham suas necessidades. E a coisa foi crescendo, foi crescendo. Ele foi se adequando e foi trazendo essas pessoas. Foi a resposta que ele deu. Eu me cerquei de pessoas muito mais competentes que eu. Quando a gente começa a trabalhar uma coisa muito legal na estrutura empresarial, que é o complementar. Quando a gente começa a criar nos vários canais de recursos humanos dentro da própria empresa, que um é complementar do outro, por isso que muitas vezes as pessoas que entendem mais isso é quem já praticou algum esporte coletivo. Você pode ser o melhor, mas tem mais 10 com você. Você pode ser, eu joguei basquete, né? Você pode ser o melhor pivô, eu era pivô, certo? Mas tinha mais 4 comigo, então eu não conseguia fazer todas as coisas. Eu acho que uma coisa muito importante é trabalhar o complementar, um membro da equipe complementa o outro. A segunda coisa muito importante é mostrar que crescimento traz estabilidade, não zona de conforto. Se a empresa se desenvolver muito mais ainda nesse caos que a gente está vivendo, nessas incertezas, e cada um desempenhar o seu papel, este capitão, este líder, este gerente, este gestor, ele vai poder exatamente avançar. Mas é necessário também fazer, sabe o quê? Apresentar para os seus subordinados suas metas de curto, médio e longo prazo. Muitas vezes as pessoas ficam perdidas, elas querem fazer, elas querem mudar, elas querem inovar, mas elas não veem da própria estrutura isso. E aí o chefe, o gestor, começa muitas vezes a exigir padrões pré-estabelecidos de avanço e determinação que ele mesmo não nutre. Aí daqui a pouco está todo mundo na zona do conforto e nada anda e nada acontece. Já chegaram num nível de desenvolvimento da empresa, numa meta que às vezes é 50% ou 60% do que poderia atingir, mas que para o líder está confortável e ele acaba não exigindo mais da sua equipe, até tem medo de exigir, porque ele não consegue dominar tecnicamente o conteúdo. Então, o bom gestor é aquele que consegue, é um técnico de futebol, vamos trazer assim para o esporte, que consegue colocar cada comandado no seu melhor local e trazer o resultado, tanto individual quanto para a equipe, que é o melhor. Então, nós temos o Neymar, mas nós temos mais 10 jogando. Então, você tem que ter essa consciência coletiva e saber aonde que todo mundo tem que chegar. Muito bem. E uma outra coisa que a gente pode falar é sobre a raiz da insegurança. A raiz da insegurança já está no núcleo familiar. O pai, por exemplo, é médico, aí vira para o filho e fala, você vai ser médico, hein? Porque, ó, vê o que a gente tem, tudo, e de repente ali diante dele, diante daquele pai, tem um filho que ia se tornar um grande músico, ou um grande contabilista, ou um grande jornalista, radialista, e de repente o pai sufoca essa capacidade de mudança, impingindo para esse filho que ele siga os mesmos passos do pai. Então, na própria origem familiar, a gente já vê uma zona de conforto, né? Tipo assim, você vai ter que estudar isso, você vai ter que trabalhar desta forma. E, de repente, a gente acaba não nutrindo essa capacidade que esse jovem, isso é demais no Brasil, exigir que uma pessoa de 16 ou 17 anos já decida o que vai fazer para o resto de sua vida. Ou seja, nós vamos então você falou muito bem da origem, onde o pai ou a mãe já começa a influenciar o filho numa carreira que ele não tem talento nenhum, mas porque é confortável para ela, que ela seja hoje, dá dinheiro, ser tal, ser médico, ser advogado, ser dentista, enfim. Né? E às vezes não tem nada a ver com o talento e a vocação dessa pessoa. Então, que recado que você deixa aí para os pais, né? Para que ele não mate o talento que está nascendo no seu filho ou na sua filha? Bom, eu vou falar com os pais, eu vou falar com os educadores, eu vou falar de repente com algum jovem que está vendo a gente. Para fechar, primeiro os pais têm que saber que eles trouxeram ao mundo um ser que tem que ir além. E ir além não quer dizer ter uma profissão que dê um ganho maior que o pai e a mãe ganham, ou a família tem. Mas ir além é saber que esse ser está aqui, com a sua influência, você vai preparar para esse mundo que muitas vezes é cruel. Então, incentive isso através do quê? De um outro tema que a gente desenvolveu aqui, que é a necessidade do diálogo, a importância da conversa, a importância da troca de experiências. Para os educadores, e aí eu sou entusiasta da educação, eles já fazem o papel deles, né?
Eles têm olhos muito perceptivos e muitas vezes eles acabam não tendo a estrutura necessária para que os talentos venham a se desenvolver, né? E para você, jovem, se você tem um sonho, corra atrás desse sonho, converse, vá além, pesquise, veja e saiba que errar é humano. Você não é uma máquina, você é um ser humano. Então você pode muitas vezes mudar um padrão pré-estabelecido e desenvolver o potencial que está aí preparado para se tornar uma grande realidade e um grande mecanismo de transformação social. Dr. Juarez, excelente entrevista. Obrigado pela tua presença e fica o recado aí, pessoal. Vamos sair da nossa zona de conforto, vamos nos desenvolver, porque nos desenvolvendo a nossa cidade, a nossa região, o nosso país se desenvolve cada vez mais. Um povo desenvolvido é um país desenvolvido. Doutor, muito obrigado. Tenha uma boa noite. Pessoal, a gente volta com o Pauta em Debate já já. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva para onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar. Se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Neste bloco nós vamos conversar com o consultor Adenir Sala, que vai falar para nós sobre atendimento nas empresas, nas lojas, enfim, qualidade de atendimento que deve ocorrer nos locais e nas empresas. Adenir, boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui. Como é que o atendimento ele é fundamental para o sucesso das empresas? Sem dúvida. Em geral, como é que está a qualidade do atendimento aqui em Londrina e na região? Você quer uma boa ou uma má notícia? Vou começar com a boa notícia. A boa notícia é que eu tenho muito espaço para ganhar dinheiro, porque as empresas elas estão necessitando muito de atendimento. A má notícia é que, por incrível que pareça, o atendimento está médio. Uma linha mediana para baixo, isso que é o preocupante. Recentemente teve uma pesquisa mundial, e eu achei muito interessante, foi agora, no começo do ano,
e que pesquisaram 16 países, com 40 mil clientes, descobrindo qual país que tem o melhor atendimento. O Brasil ficou em que colocação? 16º. Quase. 15º. Em 16º ficou o Japão. A gente não sabe por quê, talvez pela timidez ou falta de conversa, porque o japonês sorri pouco. Eles mediram mais o sorriso com o cliente, assim. O primeiro lugar foi a Irlanda, e o Brasil ficou em 15º, o que a gente fica surpreso, porque o Brasil é um país que é considerado assim muito simpático, cidadão, espontâneo. Gosta de conversar. Mas parece que a hora que entra na loja, e parece que o cliente vira um inimigo, sei lá, ser vencido, e aí o atendimento caiu muito. E é muito preocupante. Na nossa região, Londrina, Apucarana, nosso Maringá aqui, a gente tem algumas pesquisas e a nossa própria empresa também faz, junto com o Sebrae e outras entidades, a gente tem algumas pesquisas que é muito interessante e esse ano especificamente, eu fiz pelo menos uns 20 clientes ocultos, que a gente manda um cliente para ver como foi o atendimento e tudo mais. Interessante, a gente fala de crise, fala que está ruim as coisas, mas as empresas, os funcionários em geral, atendem muito, muito mal. E você é da Sala Consultoria que faz esse trabalho junto com o Sebrae. O que você atribui esse mau atendimento ou não atender o cliente de uma forma satisfatória? Essa semana atendi um supermercado e a gente fez um cliente oculto. E a gente mandou lá e a gente viu que era daquele médio-baixo. Seu cliente oculto é quando uma pessoa da tua consultoria vai lá fazer se passar por cliente. Que é um jeito de avaliar, porque como é que eu vou avaliar? Eu vou chegar assim e perguntar, você atende bem? Aí o cara fala assim, nossa, a gente tem um bom atendimento. Daí a gente fala assim, então vamos fazer uma pesquisa. E um jeito da gente monitorar, entre outras maneiras de a gente monitorar, é enviar um cliente para ele fazer uma avaliação. Ele faz uma compra e avalia lá, desde a imagem do atendente, como é que ele foi, o relacionamento, se ele falou bom dia. Incrível que pareça, é muito difícil dos atendentes dizerem bom dia, que é o básico do atendimento, do sorriso. Então a gente fala o relacionamento com o cliente, e a gente nem entrou em técnicas de venda, né? Só na parte do atendimento. E isso é muito, muito aquém. O cliente, gostei disso aqui, gostei, mostrei, serve para que isso? Para ali, ou seja, a gente fala que o atendimento é de modo reativo. Porque a gente tem 3 possibilidades de um atendente atender bem. Atender bem no sentido de ser proativo e ativo. Proativo é se adiantar à tua necessidade, tentar descobrir o que você quer. Ativo é bater um bom papo. A maioria, em torno de 70% a 80%, é reativo. Só responde o que o cliente pergunta. Só atende na medida que o cliente mostra uma necessidade. Mas o cliente tem que se mostrar, ele não busca. Ou seja, se o cliente entrou na loja é porque ele quer comprar alguma coisa. Ele está com no mínimo uma intenção, mesmo que seja para ver o preço, para fazer uma pesquisa, ele pode não comprar naquele momento, mas ele vai voltar. Se houver essa empatia com o atendente, porque muitas vezes a compra ela é mais emocional do que racional. Sem dúvida, se houver essa empatia, se houver o bom dia, se a pessoa falar de todas as opções, 50% da venda está feita. Porque você vê um dado interessante, uma coisa assim, vou falar, chega a ser ridículo o que eu vou dizer, porque é um instrumento tão fácil, que a gente usa do crachá. A maioria dos atendentes e vendedores é uma briga nas empresas, põe o crachá, eles não usam, deixam na gaveta e tudo mais. Eu fiz alguns testes em Apucarana, Arapongas e Londrina. A gente percebeu que com o uso do crachá, aumentou em 8% a 10% as vendas. Basicamente 8% em média. Por que aumenta a venda o uso de um crachá? Porque a pessoa chega e fala, oi, bom dia, e fala o nome do atendente. E falando o nome do atendente... Bom dia, sala, você está bem? Exatamente. E falando o nome do atendente, o cliente falando o nome do atendente, a gente percebeu que ele gera confiança. Confiou, compra mais. As pessoas compram confiança. E aí a pergunta, por que a gente tem que atender bem? Essa é uma grande... que é a pergunta que você fez. Por que está esse mau atendimento? Na verdade, as pessoas, os atendentes, parece que não se... caiu aquela ideia assim, não ficou clara a ideia de que se eles atenderem bem, o que eles ganham? Primeiro, qual que é o problema de não atender bem? A concorrência, como é que está lá hoje? A concorrência hoje está muito acirrada
muito forte, cada vez crescendo mais. Outra coisa, ela está muito em ascensão. Então, muita gente vendendo de todos os produtos, a gente chama de concorrência disforme. Então, E sem falar no mercado digital. Que às vezes exatamente. A pessoa nem vai na loja, pela internet ela já compra. Por quê? Porque ela acha que o atendente ou o vendedor é um cara que vai brigar com ela. Essa é a ideia. Então ela prefere às vezes comprar na internet. Mas quando ela vai na loja, a gente tem pesquisas também, que saiu essa semana, que é muito interessante, dizendo que mais de 70% dos clientes preferem lojas. Por causa dessa confiança. Da confiança e do Tá contato ainda humano. aqui no brasileiro a gente é muito do relacionamento. Então o uso de um crachá, que é uma coisa muito simples. As pessoas não colocam. E aumenta de 8% a venda. Você vê como as pessoas precisam desse relacionamento. Então essa concorrência é muito forte. Uma outra coisa que a gente viu é que os produtos são muito commodities. Eu compro um sapato e esse sapato eu vou encontrar em todo lugar, inclusive na internet. Então, qual que é o diferencial de uma empresa hoje? O meu diferencial é atendimento. Então, a gente fala assim, como que a gente identifica, você tem uma empresa, o que gera uma identificação da empresa? É os produtos? Pode ser, mas produtos sem atendimento não gera identificação. Eu até posso gostar de uma marca, mas eu prefiro, se o atendimento for adequado, ou seja, perfeito. O atendimento, ele fideliza o cliente, porque aquele produto, aquela marca, no mínimo, ele vai ter 3, 4 ou 5 opções de lojas e empresas que têm isso. O que você falou vem bem em encontro. Fidelização é uma coisa extremamente difícil hoje. Hoje as pessoas compram. Tem uma pesquisa do consumidor em Londrina que é muito interessante, que ela fala o seguinte. Por que você compra em determinada loja? Essa pesquisa ela revelou o seguinte. Em primeiro lugar, preço ou qualidade de atendimento? Em todas as pesquisas que foram feitas, ela dá primeiro qualidade do atendimento, depois preço. Mas não se iluda, eu não fico iludido com essa pesquisa, porque a gente olha lá, qualidade de atendimento e preço, em torno de 5% aqui em Londrina, Cambé, mais ou menos em torno de 5 pontos percentuais na frente, qualidade de atendimento e preço. O cliente ele vai para preço. Hoje, principalmente hoje em dia, ele vai para preço. Entre atendimentos legais, normais, na média, e entre preços mais baixos, eu vou para o preço mais baixo, ponto. Mas eu vejo essa pesquisa do seguinte viés. O cliente está dizendo na pesquisa que se o produto for igual, mas o atendimento for muito ruim, eu vou em quem atende melhor. Às vezes ele não entra mais na loja. Exato. Às vezes a loja tem até o preço mais baixo, mas o cliente ele fica Eu já fiz isso e provavelmente você já fez isso, de falar assim, os preços são iguais ou aqui é até um pouco mais caro, mas o atendimento, nossa, as meninas me chamam pelo nome, eles são muito, eles me mostraram um produto, tiveram interesse em me atender. E principalmente o público masculino, porque o homem não gosta de ficar batendo perna em loja. E se ele já vai, se ele se identifica com o local e com o atendimento, o preço pode ser até mais caro, mas ele vai naquela loja que ele compra. E é interessante porque homem e mulher compram diferente. Sim. Eles compram, mulher, ela compra em lojas que ela se sente muito bem. É como a loja tem que ser uma extensão da casa dela. Ela se compra e compra mais. Aqui. Então, o aspecto físico da loja, assim, agradando ao público é muito importante. E aí, a questão qual que é a estratégia? Estratégia de uma loja, de um pequeno negócio, ela tem para alavancar, para conseguir atrair o cliente. E que é mais difícil de copiar. Porque às vezes às vezes eu tenho um cachorro quente, eu montei uma lojinha, eu tenho uma lógica diferente. O que eu não posso copiar? Porque às vezes eu estou indo bem e as pessoas copiam. Isso é a regra do mercado. Eu tenho uma parente que montou essas carrinhos food trucks e tudo mais, está vendendo muito bem. Eu falei, alguém vai te copiar, porque está indo muito bem. Mas o que não se copia? Atendimento. O atendimento. Então, o atendimento é estratégico. Eu acho que as empresas não deveriam ser... não devia se preocupar com o atendimento, elas deviam ser obcecadas. Obcecadas por isso. Obcecadas, porque é a única estratégia que a gente não consegue copiar. E você vê que muitas empresas não se preocupam com isso? Não se preocupa e isso gera valor. Por exemplo, um dos casos mais interessantes, a gente não tem em Londrina, mas em São Paulo tem a rede Starbucks de café. E eles perguntam, por que o meu café custa R$5? Por que o cara vem comprar comigo pagando R$5 num cafezinho, em que as outras lojas vendem a R$2 a R$3?
o valor agregado, se ela se especializar no atendimento e a qualidade for um diferencial, ele pode cobrar mais pelo produto e os clientes continuarão Pagam, tiram selfies lá, falam assim, estive na Starbucks, por quê? Porque o atendimento é fundamental, eles primam por isso, essa é a linha. E aí que entra uma coisa que a gente tem que delimitar. O que é atendimento? E eu fico muito, muito assustado quando uma pessoa chega e fala assim, Sala, eu estou querendo abrir uma empresa, e eu falo, legal, qual vai ser o teu diferencial dessa empresa? Ele fala, eu vou ter qualidade no atendimento. Me arrepia, porque o que é qualidade no atendimento? Ele não tem nenhum conceito. A gente confunde atendimento com ser cordial, com um bom dia. Isso é fundamental na qualidade do atendimento. É um item importante. Mas qualidade do atendimento não é só isso. A qualidade do atendimento é sistêmico, então tem a ver, tem um bom estacionamento, a fachada está legal, as vitrines estão bonitas, elas me atraem, os preços são condizentes com o público que você está atendendo, o provador está limpo, o pacote que é feito de presente é adequado, é bonito, quais são os valores agregados que eu ofereço ao cliente. Por exemplo, tem um cliente esses dias, ele falou o seguinte, veio um cliente que trocar um tênis, e porque ele lavou o tênis e botou para secar no micro-ondas. Virou uma pipoca aquele tênis, né? Ele falou, eu quero trocar esse tênis porque eu enxuguei no micro-ondas, não funcionou. E ele falou, cara, a avaliação não dá. E o que ele fez a partir daí? Ele fez o seguinte, ele xerocou várias instruções de como lavar um tênis. Então todo cliente que compra na loja dele, ele dá lá um folhetinho, explica, olha, esse tênis se lava assim, pega uma esponjinha. Eu aprendi como lavar um tênis com a informação que ele deu. Serviço agregado. Um folhetinho, um xerox ensinando como limpar um tênis. É um serviço agregado. Tá? Ou seja, então o atendimento ele não é simplesmente o bom dia do início. Você tem todo um conjunto sem dúvida que vai te qualificar e te gerar valor agregado na empresa. E nesse sistema, eu quero dizer que o atendimento ele é sistêmico. Também, do mesmo jeito, às vezes um funcionário ou vendedor atende muito bem e a mulher do caixa atende muito mal. Então, por isso que a gente fala, a qualidade do atendimento, ele tem que ser a empresa inteira apresentar um bom atendimento. É do princípio ao fim do negócio, ou seja, não é só vender, vender, você fazer o crediário, você receber também. A moça do crediário, o montador, o entregador, que é muito interessante, você compra numa loja, atendimento é fenomenal, aí fica 2 semanas sem entregar. Você liga para a empresa não entrega. Para o empresário que está te escutando agora, falando, é isso que eu preciso na minha empresa. Como é que ele faz para te encontrar? Qual que é a sua dica que você passa para ele? O que a gente percebeu é que a gente precisa muito dos treinamentos para sair daquele nível. Então a gente tem algumas ferramentas. Algumas ferramentas que a gente usa basicamente, comportamento do cliente, que eles perguntam, no atendimento, como é que eu faço com um cara que é grosseiro, um cara que é briguento, ou um cara que julga importante. Então a gente estabelece o comportamento e como que o atendente tem que agir. Então, comportamento e ação. Os treinamentos mais modernos, Starbucks e tal, eles utilizam. Como é que é o comportamento? Porque a gente fala que o atendente não pode ser pego assim de surpresa. Por exemplo, se um cliente me xingar, eu fico apavorado. Não é pessoal, ele está xingando, mas está xingando todo o sistema. Então, como é que o atendente tem que treinar? Esse treinamento tem que ser feito. A gente tem um treinamento que a gente está montando agora, vamos lançar agora em setembro, chamado Atendimento Radical. Que a gente tem que ser obcecado pelo atendimento e como melhorar esse atendimento. Entrar em contato com a gente no Facebook, Sala, está lá, com 2 L's ou 33261122. A gente está disponível para isso. Sala, muito obrigado por essa entrevista. Eu fico agradecido. E demonstrar aí para os nossos empresários e também para os nossos vendedores que a qualidade de atendimento tem que ser perseguida. Muito obrigado e espero em breve nós estarmos aqui novamente falando um pouquinho mais sobre atendimento. Eu que agradeço, um abração. Então, uma boa noite, Sala. Voltamos já com o Pauta em Debate. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução. Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos
consultores. E não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham o box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Meu amigo, minha amiga, para você que esteve conosco, para você que esteve nos acompanhando, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado a Deus por ter nos permitido a realização de mais este programa. Tenham todos uma boa noite. Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.